Ô, Fábio Piperno, é interessante que essa pesquisa trouxe um recorte diferente e que eu achei muito curioso, que foi perguntar para os brasileiros o que eles têm mais medo, de Jair Bolsonaro voltar ou de Lula permanecer no poder e ganhar uma nova eleição. E, segundo os resultados, 45% das pessoas ouvidas, mais de 2.000 pela Genial Quest, têm mais medo de Jair Bolsonaro retornar e 40% de Lula permanecer. Agora, se a gente levar em conta os 2 pontos percentuais para mais ou para menos da margem de erro, até nisso eles ficam tecnicamente empatados. Então isso mostra uma divisão muito grande em que permanece o nosso país, com ambos os lados muito parecidos, com medo ou de Jair Bolsonaro voltar ou de Luiz Inácio Lula da Silva permanecer, mas ainda com uma margem um pouquinho superior de medo para o retorno de Jair Bolsonaro. Fala, Piperno. Então, isso também demonstra que a rejeição do presidente Lula ainda é um pouquinho menor. Mas a pesquisa ela traz para o presidente Lula uma notícia boa, uma notícia ruim e uma dúvida, aliás, uma dúvida muito grande. E também, na minha avaliação, traz uma excelente notícia para Gilberto Kassab. Então, o que é ruim para o presidente Lula? Ele caiu um pouco em relação ao levantamento passado. O que é bom para o presidente Lula? Bom, mesmo no pior momento de avaliação dele, ninguém aparece na frente dele em um levantamento como esse. É o pior momento dele nas pesquisas de avaliação de governo e tal, e mesmo assim ele ainda empata tecnicamente e ninguém está numericamente à frente dele. Para um governante que vai para uma campanha, se a eleição fosse daqui a pouco, isso seria uma vantagem, porque a gente sabe, embora seja algo condenável, que todo incumbente ele vai usar e abusar da máquina para tentar se eleger. Todos fizeram isso e não, obviamente que o presidente Lula não seria tão diferente dos demais. Só que aí ele sairia enfraquecido numa possibilidade de segundo turno, né? Não, mas esse índice ele já traz só os dois, né? Seriam só os dois finalistas. Então, ele partindo para um segundo turno em condição de igualdade com alguém, eu duvido que não usaria bastante a máquina, o que é sempre uma vantagem para quem está no poder. Condenável, mas é uma vantagem. Qual é a dúvida? Se ele vai estancar a queda ou se vai reagir. Se ele reagir um pouquinho, ele retoma a liderança. Se ele não estancar a queda, ele vai ser ultrapassado, principalmente por Bolsonaro, Tarcísio e Michele, que estão juntos com ele ou tecnicamente empatados. Qual é a questão do PSD que eu vejo aí? Tanto o governador Ratinho como o Eduardo Leite aparecem muito bem cotados também quando eles são oferecidos como alternativa ao presidente Lula, quando um deles aparece como esse finalista de segundo turno. Isso me leva a imaginar que Gilberto Kassab, até por notórias ligações com o governador Tarcísio, certamente vai ter o seu passe, o seu cacife mais alto para, por exemplo, negociar um lugar na chapa. O vice, por exemplo, um sobrenome Bolsonaro e alguém indicado por Kassab. Isso seria possível. E aí sim eu acho que o temor do presidente Lula aumentaria. Fala, Segré. A esquerda tem uma característica de não deixar sucessores, herdeiros. Aconteceu em todos os países que teve governo de esquerda, salvo no México, agora, recentemente. Isso, não sei a que se atribui, falta de confiança. Boric é um cara mas que aí é alternância, não, porque era alternância. Tem que ver agora quem virá depois do Boric para ver se dá um resultado eleitoral. Mas, em geral, os presidentes da esquerda confiam na sua família. Temos o exemplo na Argentina. Néstor Kirchner passa para a esposa que tenta deixar o filho. Néstor Kirchner, Cristina Kirchner e o outro que nem me lembro o nome, uma pessoa que só sabe jogar PlayStation. Não, é verdade, só sabe jogar PlayStation. Máximo Kirchner, aí saiu. No caso do presidente, se ele colocar um sucessor agora, mesmo com 66% de pessoas que não gostariam de ver ele na reeleição, ele perde poder. Não tem como o presidente, faltando um ano e pouco, colocar dizendo eu não vou participar, vai participar quem seja.
Não tem como fazer. A oposição, que tem um leque muito maior de candidatos, tem o mais favorecido. Mesmo assim, Bolsonaro não quer perder o seu caudal político, e está certo, e vai se manter como candidato até o final, se puder. Mas se imaginando, Bolsonaro não seria o candidato, tem muitas opções. Tarcísio Sema, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, um monte de pessoas. A única pessoa que poderia ser da confiança do presidente é inviável do ponto de vista político, que seria a primeira-dama. Porque para ela ser candidata, o presidente deveria sair antecipadamente do seu mandato, o que não fará. Certamente não fará. E quem seria uma opção? Alckmin não representa o PT. O PT é o único candidato que tem ou Lula ou Fernando Haddad, que tem que ver como chega na questão econômica até o final ou até o início da situação eleitoral. Mas que 66% das pessoas não queiram o Lula, não quer dizer que 66% não votaria no Lula se ele for candidato. Porque a falta de opções da esquerda tem que votar em alguém. O eleitor da esquerda tem que ter alguém. Eu não gostaria que seja Lula, mas se for Lula, provavelmente votaria.